Olá, saudações cordiais a todos que normalmente acompanham e aos novos ouvintes do canal Arturismo. Cá estamos nós para mais um update diário coronavírus e impacto no turismo. Vamos recuperar um tema que foi falado aqui à medida que ia saindo nos últimos dias e que neste momento já é mais fácil, poeira assentou, falar sobre o mesmo. É o tema do regresso do turismo na Europa, recomendações da Comissão Europeia. Bom, o velho continente, de facto, vai tentar reabrir as suas portas ao turismo, desde logo, como temos vindo a falar, turismo interno, mas também intracomunitário. Isso é muito simples. Bruxelas apresenta aquilo que se chama o quadro comum, com critérios para reabrir com segurança atividades turísticas, a hotelaria, portanto, o alojamento, a restauração e a todas as atividades relacionadas com experiências, como as atividades marítimo-turísticas e muito mais. Ora bem, só que quem esperava uma espécie de ou legislação comunitária, ou diretivas, ou qualquer situação desse género, ficam apenas traços gerais de orientação, o que deixa aos países a liberdade de fazer a sua própria escolha em termos de como vão fazer a reabertura de praias, etc. Seja como for, vale a pena dizer que a Comissão Europeia está um pouco a leste da realidade do turismo. É isso mesmo, as burocracias em Bruxelas não conhecem a realidade no terreno de muitas atividades económicas, e no que diz respeito ao turismo não é nenhuma admiração, porque o turismo tem situações muito peculiares, muito sui generis, é complicado. Então, o que é que acontece? Eles sugerem a reabertura ao turismo quando a taxa de contágio, o tal R, for abaixo de 1. Bom, podia ser este número, podia ser outro, mas e o que é que acontece se depois algum país com a reabertura do turismo voltar a ter uma taxa de contágio superior a R1? Não está escrito. Também falam da capacidade assegurada no sistema de saúde, pois por agora vamos deixar isto de lado. A capacidade de fazer testes agora também já não é um problema grave. A capacidade de monitorizar os casos positivos. É isso que no Oriente resolveram, à moda da China, com as tais aplicações para smartphone, a monitorização de quem passa perto de alguém contaminado com Covid-19. Então, aí vai ser muito complicado, porque mexe inclusive com legislação e com Constituição de muitos países. Estamos a falar aqui de situações relacionadas com os direitos do cidadão a não ver os seus dados devassados. Então aí vai ser muito complicado na Europa. A legislação muito complexa no que diz respeito a essa questão. Bruxelas recomenda o turismo de proximidade. Bruxelas não precisa de recomendar nada. As pessoas que viajarem terão sempre algum grau de medo, há sempre a possibilidade de haver um susto aqui e ali, e é óbvio que a maior parte das pessoas vão fazer turismo interno ou nos países vizinhos. E aqui no quadro europeu, a Europa Ocidental é relativamente pequena. Eu diria que beneficiam os países que estão a 1, 2, no máximo 2 horas e meia de avião do local de origem do turista. Então, desse aspecto, não há de recomendar nada, porque seguramente isso vai acontecer. Agora, gostei muito dos sistemas de vales, em que os consumidores poderão apoiar as suas empresas turísticas locais favoritas, de modo a dar-lhes liquidez. Ora, isto em teoria, mas quem tem estas ideias já não consigo entender. Em teoria é muito bonito e não havia problema nenhum. Claro que qualquer um de nós tem um ou mais restaurantes, por exemplo, favoritos, e vê-los numa situação desgraçada, realmente apoiá-los é uma boa ideia, com um vale. Mas
para que comprar um vale agora para ir jantar depois? Então não vale a pena, uma vez que os restaurantes estão a reabrir em todo o lado? Melhor do que o vale não é gastar dinheiro imediatamente e jantar também imediatamente, ou almoçar, ou qualquer outra coisa. Então não estou a ver o porquê do vale, porque a nível local, bom, é complicado. Ninguém vai comprar um vale para voar numa companhia aérea, pois essa não é uma empresa turística local. Então isto é muito complexo e, mais uma vez, a Comissão Europeia creio que não se sabe muito bem aquilo que diz sobre a realidade do terreno. Não conhece de facto, daí estas ideias. E, além do mais, ainda escapa uma coisa. Muita gente gostaria de consumir, independentemente de ser agora ou através de um vale, mas muitas pessoas começam a retrair o consumo, não só porque não podem, como as que, podendo fazê-lo, têm um pouco de receio em relação aos seus rendimentos no futuro imediato. Então, muita gente, é sempre assim quando aparecem crises e recessões, muita gente prefere poupar até ver como param as modas. Bom, a retoma dos transportes, o Executivo Comunitário mais uma vez destaca as aplicações móveis de rastreamento de contactos como uma boa maneira de ajudar a levantar as restrições por poderem alertar pessoas que possam ter estado expostas ao vírus, para que os cidadãos possam ser avisados de uma potencial infecção pelo novo coronavírus também quando viajam na União Europeia. Na prática, não estou a ver como é que isso vai acontecer. Há muita gente que tem o direito de recusar a tal situação. É daquelas coisas que é tão estranha como querer que numa creche as crianças tenham distanciamento social. Ponto final, parágrafo. De qualquer maneira, Bruxelas quer que este tipo de ferramentas seja amplamente utilizado. Entretanto, Bruxelas propõe uma abordagem para levantar as restrições de viagem em 3 fases. Neste momento estamos na fase 0, em que está tudo fechado, menos os trabalhadores fronteiriços, os trabalhadores destacados, passagens de serviços, passagens de mercadorias, como tem sido agora, por exemplo, entre Portugal e Espanha. Na fase 1, as restrições às viagens e aos controlos nas fronteiras devem ser gradualmente levantados em toda a União Europeia, começando entre regiões, zonas e Estados-membros com uma situação epidemiológica em evolução positiva e suficientemente semelhante. Aí está o porquê da fronteira Portugal-Espanha provavelmente não poder abrir já, muito provavelmente vamos ter que esperar, e isso, no caso português, vai influenciar muito o turismo, porque é a nossa única fronteira terrestre. Entretanto, como eu disse, hoje mesmo já começaram as viagens no interior das 3 repúblicas bálticas, Letónia, Lituânia e Estónia, que é um sinal muito positivo, mas claro, são países mais pequenos e onde a situação do Covid-19 era semelhante e até não era das piores, nem de perto nem de longe. Na fase 2, que é depois da fase 1, neste momento estamos na 0, não é? A 1 era aquela que acabei de escrever. Na fase 2, todas as restrições e controles relacionados com o coronavírus nas fronteiras internas devem ser levantados, mantendo simultaneamente as medidas sanitárias necessárias e as viagens para todos os fins devem ser permitidas em todo o território da União. É aqui que a Grécia já veio dizer que a partir desse momento é que a situação pode perfeitamente descambar e os casos de contaminação podem suceder-se. E depois, como é que vai acontecer? Vamos recuar da fase 2 para a fase 1 outra vez? Ou mesmo para a fase 0? Então, a Comissão Europeia não tem um plano verdadeiramente bom. A Grécia tem um plano muito semelhante àquilo que temos vindo aqui a apresentar nestes vídeos. Quer que as pessoas sejam testadas logo uns dias antes da viagem, quem viajar para o estrangeiro. Ora, isso seria muito bom, eu já disse, não é 100% correto ou seguro, mas diminui muito as hipóteses de
contaminação pelo vírus em viagens internacionais. E é claro que a Grécia preocupou-se e penso que países como Portugal, Espanha e todos os países demasiado dependentes do turismo deviam se preocupar com esta situação, porque pior do que esta crise atual seria uma recaída com mais casos e uma nova vaga de cancelamentos e mais tempo de portas fechadas. As empresas turísticas não aguentariam isso. Aliás, muitas já não estão a aguentar a atual situação e aguentar uma recaída seria de facto o último prego no caixão. Em relação às fronteiras, pois já se sabe que além dos países bálticos que reabrem, também a Alemanha e a Áustria preparam-se para reabrir a fronteira terrestre já agora, talvez ainda este fim de semana. Portugal e Espanha já se sabe que até 15 de junho, pelo menos, não deverá haver uma reabertura. Bom, isto é tudo muito nebuloso, digamos assim. Uns países vão ter melhores condições do que as outras. Claro que países como a Espanha, a Itália e a França, amplamente afetados, terão muitas dificuldades em chegar à fase 2. Mas isto é a fronteira terrestre, porque na realidade uma coisa que preocupa é também a questão dos aeroportos. O que é que adianta manter fronteiras terrestres fechadas entre vários países? Exatamente porque a situação de epidemia ainda não permite o levantamento dessas restrições. O que é que adianta isso se for possível voar ou diretamente ou através de outros países e chegar ao país em causa? Então, nesse caso, Portugal até é uma questão interessante. Nós podemos ter a fronteira com a Espanha terrestre fechada até 15 de junho, para já, mas muito antes disso vamos ter voos, além dos que já existem em Lisboa, que são poucos, vamos ter mais, mas também no Porto e a Faro, das ilhas nem falo por agora, e esses voos já vão trazer pessoas, pelo menos da União Europeia, e não sabemos se essas pessoas foram testadas na origem, se vão ser testadas no destino. Então, tudo isto é muito nebuloso. Mais uma vez, a Comissão Europeia parece não ter uma resposta, parece não ter feito uma reflexão muito cuidada sobre a problemática no turismo, pelo menos dentro da União Europeia, neste quadro de Covid-19. De resto, já se sabe que, em termos de transportes, a aviação vai mesmo ter a possibilidade de ter lotação esgotada, toda a gente a usar máscaras. Agora é saber se os aviões conseguem mesmo vender essa lotação. Curiosamente, tudo o que seja autocarros, comboios, ferryboats, etc., Bruxelas sugere menos passageiros a bordo, para facilitar então o distanciamento social. Claro que a história da aviação, onde a possibilidade de contaminação é muito maior devido ao sistema de refrigeração, é quando eles permitem o avião cheio. Porquê? Para que as companhias aéreas possam voar, caso contrário não ganham dinheiro, preferem ficar em terra, e isso seria mesmo outro prego no caixão do turismo. Então há aqui uma gestão de equilíbrios difíceis. Claramente a Comissão Europeia saltou com este documento cá para fora, mas é porque realmente não tinha mais nada que saber e nem tem conhecimento técnico da matéria no que diz respeito ao turismo para mais. Foi a opinião. Hoje o update diário fica um pouco diferente. Para já. Muito obrigado. Segunda-feira a mais, novo formato desta série Coronavírus e o Impacto no Turismo. Muito obrigado. Até segunda. Bom fim de semana. Não se esqueça de divulgar e subscrever o canal e também de dizer a toda a gente que ele existe. Dê um like, comente e tchau, tchau. Tudo de bom. Muita saúde a todos.